Fala aí, torcedor do Timão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corinthians Sempre. Galera, bora com as últimas informações aqui do Timão. Corinthians querendo a contratação de Solari, jogador argentino muito bom de bola. Tem também informação sobre o caso Martínez, ele deixando o Corinthians. Que história é essa? Comenta aqui abaixo, você acha que ele tem que ser mandado embora, rescindir o contrato? Comenta a sua opinião. E já deixa aqui também nos comentários o seu palpite pro jogo de amanhã contra o Bragantino na Neoquímica Arena, 8 horas da noite. Na minha opinião, 2-1 para o Corinthians. E na sua opinião, qual vai ser o placar? Comenta aqui abaixo, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Mas o que tá pegando na internet e nas notícias do futebol brasileiro, do futebol paulista, é o caso do Martínez, né? O Martínez foi campeão da Copa do Brasil, foi tirar férias lá na Venezuela, disse que tava com problema no passaporte. Demorou para voltar aqui pro Brasil. Quando voltou, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Então a gente vai voltar no tempo agora para entender como essas coisas foram acontecendo, né? Pra gente trazer os fatos aí, porque hoje começaram a sair na internet fotos dele jogando na várzea lá na Venezuela. Inclusive a gente tem uma imagem aí, a gente já pode até colocar, ó lá, tá vendo? Então tem essa foto dele jogando uma pelada, né? Aquele jogo festivo, o jogo das estrelas lá na Venezuela. Pode ver até que ele tá com uma atadura no joelho. Então a gente vai voltar no tempo agora para mostrar para vocês como as coisas foram acontecendo. Então pode voltar aqui pro telão, ó. Aqui tem o post do Martins. O Corinthians foi campeão dia 21 de dezembro, né, da Copa do Brasil. E aqui no dia 22 ele postou a foto com a taça, tudo certo, beleza. E foi tirar as férias e foi pra Venezuela. Beleza, é isso, tranquilo. Aí agora eu vou passar pra próxima fase. Passou o ano, virada, né? Chegamos em 2026, o Corinthians se reapresenta. Até peguei essa foto do Memphis aqui. Esse post foi no dia 3 de janeiro, que é quando o Corinthians voltou a se reapresentar aqui no CT, né? No CT Joaquim Grava, porém o Martínez não voltou. A história começou a ganhar notoriedade da torcida. E aí o Martínez foi lá, mostrou pra torcida, postou no Instagram dele que ele estava fazendo treinos de campo. A gente tem imagem aí também, dá pra rodar aí, né? Ele treinando aí no campo, então lá na Venezuela, né? Então isso foi no dia 10 de janeiro que ele fez esse post. Aí pode voltar aqui pra mim. Teve um post dele na academia, né? Aqui no dia 13 de janeiro, ele treinando na academia, tem imagens aí também. Então no dia 13 de janeiro ele fez um post e pelos movimentos que ele estava tendo ali na academia, eu não sou médico, obviamente, mas dá pra ver ali que ele não tá com problema nenhum no joelho ali, ó. Então, tá vendo? Ele tá fazendo os exercícios de maneira normal ali e tá conseguindo executar os movimentos como um jogador sem lesão. Porém, tanto que a gente foi muito atrás disso, né? A gente foi apurar tanto que até eu fui fuçar o Instagram do goleiro que treinou com ele no post do dia 10 e o goleiro postou no dia 8. Beleza, então dia 8 e dia 10 ele tava treinando com bola ali tranquilamente. No dia 6, ele voltou para o Brasil e no dia 9 ele se reapresentou. Então, e aí agora, hoje, né, na data de hoje que estamos aqui, essas fotos começaram a circular, a pipocar, porque a torcida ficou muito pistola. Falou, pô, o cara demorou para voltar para o Brasil. No que voltou foi constatada uma lesão no joelho e agora saíram várias imagens dele jogando futebol de várzea. Então, realmente, a torcida do Corinthians tá muito brava e, obviamente, agora a gente vai apurar qual é o lado do Corinthians. Vamos trazer as atuais informações com o nosso querido Matheus Ribeiro, Mate, tá lá no Parque São Jorge. Mate, que rolo, é até difícil de explicar, mas acho que a gente conseguiu passar aqui pro torcedor corintiano principalmente, então traga pra gente as atualizações desse caso do Martínez. Claro, Fred, esse caso tem dado pano pra manga, né? Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha só, ontem, membros da diretoria do Corinthians tiveram uma reunião com o setor financeiro e jurídico do clube para entender quais as medidas cabíveis legais com relação ao venezuelano, porque já era sabido que o Corinthians preparava ali uma punição com um corte significativo no salário dele por conta do atraso que ele teve na representação. Mas desde que veio à tona o caso desse rompimento de LCA no joelho esquerdo, né, trazido pela Joana de Assis, Gabriel Oliveira e Iago Rudala no GE. Globo, o Corinthians passou a buscar em que momento houve essa lesão para que aí sim tome uma providência com relação ao venezuelano, né? Inclusive com uma medida possivelmente mais drástica, que possa respaldar no contrato dele, que é válido até 2027. Essa é uma questão que causa um incômodo interno há algum tempo, porque são vários pequenos atritos com relação ao venezuelano, né? Tanto que no passado, em outubro, ele chegou a ter uma reincidência com relação a isso, de ir à Venezuela e ter problemas com relação ao retorno do Brasil. Mais cedo, o Vini Bueno trouxe para a gente também a apuração de que o Corinthians não estava ciente desse jogo na Venezuela, que ele participou festivo ali, e do que eu pude falar com pessoas aqui também ligadas ao clube, o Corinthians ainda não vai se pronunciar oficialmente, porque tem estudado a situação, mas é uma situação que realmente vai ter desdobramento nos próximos dias, Fred.
Perfeito, Mati. Muito obrigado pelas informações. E aqui, sensacionalismo. A gente vai trazer todas as informações, os fatos que de fato estão acontecendo. Nesse caso do Martins, a gente vai trazer aqui para você no Globo Esporte. Bom, vamos falar do Corinthians, que estão perguntando aqui também pra gente. Mas vamos lá, pessoal. Vai bater os 1.500 likes, hein? Tá quase chegando. Bruno Andrade, que confusão, hein? Também envolvendo o Martins. Como é que foi essa história, hein? Jogou partida amistosa, tal, voltou com o LCA rompido, o que aconteceu? É uma confusão longa, com muitas páginas aí pela frente, tá longe de ser um livro fechado. Enfim, a questão mais básica todo mundo acompanha desde ontem. Enfim, o Martins se reapresentou com um problema grave no joelho esquerdo, que vai obrigá-lo a uma cirurgia e, consequentemente, uma longa parada, ou seja, arrisca perder a temporada inteira. Falamos logo isso ontem, no começo da live de ontem, um problema então no LCA, ali no menisco. Enfim, temos o lado do Corinthians. A Lili ontem, Nascimento, trouxe à noite uma informação inicialmente publicada pelo Samir Carvalho no UOL, e a Lili confirmou que internamente o Corinthians cogita ou estuda ou tem conversado internamente sobre a possibilidade de rescindir o contrato com o Martins por justa causa, porque ele supostamente teria se lesionado na Venezuela, para além daquela questão do longo tempo sem voltar ao país, inicialmente por conta do Trump contra o Maduro versus Maduro, ele não conseguiu deixar o país, depois foi ficando, isso por si só já causou um incômodo, consequentemente uma multa pesada no salário do Martins. Agora entra essa questão da lesão. O Corinthians trabalha com essa ideia de forma ainda muito embrionária sobre a possibilidade de rescisão de contrato por justa causa, por supostamente o Martins ter se lesionado na Venezuela, especialmente levando em consideração um jogo festivo que ele participou no dia 26 de dezembro. E há imagens desse jogo festivo que comprovam, pelo menos ajudam e fortalecem a narrativa do Corinthians. Eu tenho agora o lado do jogador. Depois, evidentemente, eles vão conversar. Aliás, ontem teve uma primeira conversa entre Marcelo Paz, que não conhecia até então o Martins pessoalmente, Marcelo Paz, Martins e os representantes do Martins. Uma conversa ontem no centro de treinamento do Corinthians. Naquele momento, ninguém cogitou nada, ninguém falou nada sobre uma eventual rescisão. Isso vem sendo conversado nos bastidores, mas para o jogador não chegou nada. É bem verdade que hoje vai existir uma segunda conversa. Talvez, então, nessa conversa coloquem essa possibilidade em cima da mesa, porque como vazou para a imprensa, não tem como fugir mais ao assunto. Então será com certeza tema nessa nova conversa de hoje. A de ontem foi presencial, essa, pelo que eu entendi, será virtual, porque algumas das pessoas envolvidas não estão em São Paulo, não estão no Brasil para participarem nessa reunião. Do lado do jogador, e vou trazer aqui então o outro lado, o lado do Corinthians, nós já falamos, a Lili publicou ontem. Do lado do jogador, e por isso que tem muito pano para manga daqui para frente, o jogador se defende que essa lesão surgiu na final da Copa do Brasil, no último jogo no Maracanã contra o Vasco. Corinthians campeão dia 21 de dezembro. O jogador sentiu ali o primeiro incômodo, passou a mensagem ao departamento médico, ele seguiu em campo, foi importante na partida inclusive, e dali em diante, se porventura o Corinthians buscar a rescisão de contrato por justa causa, o jogador se protege, porque ele explicou para o departamento médico naquele jogo que existiu incômodo, ele tem conversas no WhatsApp, conversas com membros do departamento médico do Corinthians pós-jogo, em que ele relata novamente as dores e o departamento médico toma conhecimento do problema. Então, se o Martins jogou dia 26 no jogo festivo na Venezuela, ele já tinha um incômodo sentido no jogo contra o Vasco com conhecimento do Corinthians. Esse é um ponto primeiro. Então, a lesão não surge no jogo festivo, ela pode ter sido agravada no jogo festivo, evidentemente, e ao longo do período que o Martins esteve na Venezuela sem o acompanhamento do Corinthians. Então, a lesão pode ter se agravado. Mas a versão do Martins, do lado do Martins, é que esse incômodo, essa lesão, esse problema surge no dia 21 de dezembro, jogo contra o Vasco. E depois ele tem mensagens trocadas com membros do departamento médico do Corinthians, onde ele explica que as dores continuam, que o incômodo continua. Tanto é que, outro ponto importante, o Martins foi reavaliado essa semana pelo Corinthians, comprovou-se então esse problema no joelho esquerdo.
No dia 24 de dezembro, com o conhecimento do Corinthians, ou supostamente com o conhecimento do Corinthians, porque agora vai ser uma briga de versões, o Martínez fez um exame médico por conta dessas dores, por conta desse incômodo, na Venezuela. Dia 24 ele faz um exame, cujo resultado é apresentado para ele no dia 27, um dia depois do tal jogo festivo que o Corinthians internamente usa para suportar a sua versão. Então, enfim, tentando aqui trazer de forma resumida, o Corinthians tem uma avaliação do que está acontecendo, o Martínez tem outra avaliação. Na cabeça do Martínez, essa lesão surge em campo, vestindo a camisa do Corinthians, ou seja, ele está ligado contratualmente ao problema. Não foi algo que surgiu durante as férias ou durante o período em que ele esteve ali com incumprimento de não ter se representado no Corinthians. Enfim, é uma questão delicada, porque independentemente de ser nas férias ou não, o jogador tem um vínculo com o Corinthians, há direitos trabalhistas por trás disso. Então o Corinthians, se de fato pensar, levar adiante, no caso, essa tentativa de rescisão de contrato por justa causa, tem que ser algo muito bem organizado, porque o mínimo detalhe joga contra o Corinthians e joga a favor do jogador. Vai contra, então, o clube e vai a favor do jogador muitas vezes quando envolvem lesões com jogadores com contrato vigente. Protege, entre aspas, o funcionário, né? A gente está em contato aqui com o Felipe Rino, que é advogado especialista em direito esportivo. Felipe, seja bem-vindo ao Fala Fonte. O Bruno Andrade já trouxe para a gente aí as versões, né? No que o Corinthians se sustenta, o que alega também o lado do jogador. Só para a gente deixar bem claro, então, para o fã de esportes e para a gente entender também como é que isso vai ser discutido juridicamente e para que lado que você acha que vai essa história. É possível saber quem tem razão pelas informações que a gente tem? Bom dia, primeiramente obrigado pelo convite, sempre muito bom estar aqui com vocês. Primeiro eu vou dar minha opinião pessoal, tá, dentro da aplicação da lei. Eu não vislumbro nenhuma possibilidade legal dele ser dispensado por justa causa. Tá? Nós temos hoje a Lei Geral de Esportes e nas suas lacunas são aplicadas a CLT, que são as leis trabalhistas. A lei trabalhista, a CLT, ela diz que o empregado pode ser dispensado por justa causa por vários motivos, né? Eu elenquei 3 aqui, separei 3 que poderiam ser enquadrados, que seria ato de improbidade, incontinência de conduta ou desídia. Na minha opinião, nenhum desses casos se aplica a essa situação. Até porque ele não estava ali no desempenho das suas funções, ele estava de férias. Então nós sabemos que é plenamente comum, normal, esses jogos festivos. Uma lesão de LCA ou qualquer outra lesão, ela pode ocorrer, seja num jogo festivo, até mesmo em casa, tropeçando, caindo de uma escada, enfim. Então eu não vislumbro que ele tenha concorrido para essa situação. Ele não praticou nenhuma situação que quisesse que isso ocorresse. Diferentemente se ele tivesse feito algo planejado para que prejudicasse ali o Corinthians ou de alguma forma atentado contra a sua saúde e rompesse o ligamento de propósito. Obviamente isso não aconteceu. Então eu não vejo ali nenhum tipo de improbidade, incontinência, mal conduta ou desídia. E a própria Lei a própria Lei Geral de Esportes, ela tem um artigo específico que diz que quando o atleta ficar afastado do exercício de suas funções por mais de 90 dias, tá, por algo que ele tenha concorrido fora do ambiente de trabalho, e aí sim se aplica essa questão, porque ele concorreu, ele estava de férias, foi participar de um jogo festivo, e aqui eu nem vou entrar na discussão se a lesão ocorreu antes ou não, tá? O Corinthians poderia, no máximo, a partir de 90 dias, suspender o pagamento dos salários até que ele volte a atuar. Tá? Então, nós temos um artigo específico na Lei Geral de Esportes, tá, que se aplica ao caso concreto, dizendo que o clube pode, a partir do afastamento do atleta superior a 90 dias, caso tenha sido praticado algo fora do ambiente de trabalho, tá? Por exemplo, uma prisão ou qualquer outra situação como essa, por exemplo, que não tenha ocorrido um acidente de trabalho porque não aconteceu durante o trabalho dele no Corinthians, o Corinthians pode, após 90 dias, suspender os seus salários. Então o Corinthians não pode demiti-lo por justa causa. Tá?
Porque nós temos ali na própria lei algo específico, determinando que, nesse caso, o Corinthians pode suspender os salários dele após 90 dias. Então, o Corinthians vai ter que pagar o salário dele pelos próximos 3 meses e depois pode suspender o pagamento, mas não dispensá-lo por justa causa. Seria um risco muito grande do Corinthians dispensá-lo por justa causa, porque eu acredito que não se enquadra, tá, em nenhuma das hipóteses legais, e o Corinthians ficaria ali à mercê de uma ação trabalhista milionária, porque ele poderia então cobrar a cláusula compensatória desportiva, que seriam os salários que ele receberia do dia da demissão até o final do contrato. E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo é assim que eu quero? Com o Wix, isso é possível. Alguém tem alguma pergunta pro Rino? Bom dia, doutor Rino. Prazer falar com você. Caso o Corinthians optasse, mesmo assim, por rescindir o contrato do Martínez, por alegar justa causa, você falou que seria um risco que o Corinthians estaria correndo. Quais seriam esses riscos, no geral, assim, que você poderia explicar que o Corinthians poderia sofrer? Fatalmente, ele entraria com uma ação pedindo o reconhecimento da reversão da justa causa, para que essa justa causa fosse revertido por uma dispensa sem justa causa. E, na minha opinião, ele venceria. E qual seria o grande prejuízo ao Corinthians? Teria que pagar todos os salários dele até o final do contrato, né? Então, eu não sei quanto tempo resta de contrato dele. Por exemplo, se faltarem mais 3 anos de contrato, o Corinthians teria que pagar esses 3 anos de contrato, mesmo que amanhã ele se empregasse em outro clube. Então, o risco é muito grande. Bruno, você tem alguma pergunta, Hernan? Porque tem uma aqui do chat que eu achei bem interessante, mas é sobre outro caso que a gente pode esclarecer também com o Rino. Sobre esse caso. Tem, Bruno? Do meu lado... Tá. Não, do meu lado, para já é agradecer a explicação, trazer essa novidade em relação aos 90 dias, que muito claramente, de forma objetiva, eu não sabia, e acredito que muita gente também não tinha o conhecimento. Então, é agradecer o doutor por essa explicação dos 90 dias e prefiro passar a bola para você, Bruno. E você faz a pergunta, então, do nosso telespectador sobre outro caso, se puder o Felipe, então, poder ajudar a gente. Só os fãs de esporte estão perguntando aqui, e os, como é que é? Fala Fonters? Fala Fonters. Os Fala Fonters estão perguntando, Rino, como é que você vê o caso dessa possível denúncia do Luigi e do Andréas Pereira sobre o caso ali do Palmeiras e Corinthians. Como é que você enxerga isso? Olha, do Luigi, eu acredito que foi um caso fortuito, né? Obviamente, ele não teve a intenção de acertar um torcedor. Simplesmente naquela explosão do momento, e nós sabemos que isso é totalmente normal, ele deu um chute na bola e acabou uma fatalidade acertando um torcedor. Então ali é uma fatalidade, né? Diferente do caso do Andréas Pereira, que ele ali, claramente, ele atenta contra as condições do jogo, prejudicando o seu adversário. Então eu acredito sim. Galera, terminando o vídeo aqui falando mais um pouquinho sobre as informações do Corinthians de hoje. E o Corinthians tem um novo reforço aí, né? Ou melhor, velho reforço. O Anrileri, ele tava sem clube, né? Tinha decidido que não ia renovar com o Corinthians, já tava fora, nem tava treinando mais. Inclusive, nem ganhou a medalha, né? Lá de campeão da Supercopa. E agora, galera, ele decidiu voltar. Isso mesmo, o jogador acertou aí sua renovação até o fim do ano novamente. E galera, ele já apareceu no bid, então ele já pode jogar aí a partida contra o Bragantino amanhã, lá na Arena. E vamos ver como é que vai ser, né? Finalmente acertou essa renovação, por quê? Porque o Hugo se machucou, cara. Então vamos supondo aí que o Bidu se machuque, quem vai entrar na vaga do Bidu? Então o Anrileri já tá disponível aí. E pode jogar amanhã, né? Quando a gente vai encarar o Bragantino que vem muito bem, 2 vitórias. 2 pontos, 2 em 2 jogos, 6 pontos no total. E tem que ganhar desses caras, mano. Tem que ganhar. Porque o Campeonato Brasileiro é uma loucura, né? Se começar perdendo e tal, chega lá na frente, pode fazer falta esses pontos. Comenta aí abaixo, galera, o que vocês acham dessa renovação do Anrileri. Corinthians também de olho entre outros jogadores, né? Já contratou nessa temporada Gabriel Paulista, o Alan, né? O Caio César. E também agora por último esse Zaccaria, jogador que foi indicado pelo Memphis Depay. Comenta aqui abaixo se você está aprovando essas contratações. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.